Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos essa manhã que o Senhor nos dá o privilégio de acordar com vida, com saúde. Nós vamos estudar a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a lição de número 11 ela traz como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Uma lição de grande importância para nós, uma lição que vai falar muito aos nossos corações e ao mesmo tempo nos trazer um grande despertamento para que o povo de Deus retorne a palavra, o povo de Deus valorize a palavra como de fato deve ser a vida de um cristão, pautado na palavra, nos princípios que estão exarados na Bíblia Sagrada. Então eu te convido a estar atento a essa lição, a assistir essa aula, que traz como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 6, no versículo 5, a parte A, que diz: E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. Ela é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Nós não vamos ler, você pode ler em casa. Nosso objetivo nesta manhã, o objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela é importante para a vida do cristão. Como a palavra de Deus é essencial para a vida do cristão. E quando a gente fala sobre a eficácia da palavra, a razão dessa eficácia, de nós falarmos sobre essa eficácia, é que eu e você estamos aqui, Fomos alcançados ao ouvirmos a pregação da palavra de Deus e recebemos a Cristo em nosso coração. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então, o objetivo geral dessa lição é justamente mostrar a eficácia da palavra de Deus. Como objetivo específico, nós vamos discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Nós vamos ressaltar que Esdras ele ensinou a palavra de Deus ao povo. No terceiro objetivo específico, asseverar que a palavra de Deus ela deve ser ensinada ao povo. Quando a palavra não é ensinada, o povo se corrompe, o povo não tem conhecimento e ao não ter conhecimento acabam sendo fragilizados pelas situações do dia a dia, situações da vida. E como último objetivo específico, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela resulta na vida de uma pessoa? Quais são os resultados práticos na vida daquele que verdadeiramente ama a palavra, estuda a palavra, medita na palavra no seu dia a dia? Então, dito isto, nós partimos então para a nossa introdução da lição. O Antigo Testamento ele vai mostrar, que a lei do Senhor, a palavra de Deus, especificamente aí, se a gente for falar do povo de Israel, a Torá, os escritos, profetas, isso fazia parte da vida do povo de Israel, a vida deles estava ligada à lei, era algo que se misturava e era justamente a palavra de Deus, a lei, que era esse elemento aglutinador, que formava a identidade do povo judeu. Interessante dizer isso, interessante aprender isso, que na nossa vida como cristão, nós precisamos ter a Bíblia Sagrada como o nosso manual de regra e prática. E não somente isso, nós precisamos amar a palavra porque ela precisa trazer essa identidade na minha e na sua vida como cristão. Não podemos ser cristãos dissociados da palavra, distantes da palavra. A palavra precisa verdadeiramente
forjar o nosso caráter, a nossa vida no nosso dia a dia. Então, tomando como base a vida do povo de Israel, um povo que a lei era esse elemento aglutinador que formava a identidade deles, a Bíblia precisa ser para mim e para você, como cristão, esse elemento aglutinador que vai forjar a nossa identidade e que vai nos tornar semelhantes a Cristo, né? Nós vivemos um dia, né, nos dias atuais, onde isso tem sido cada vez distante. As pessoas já não querem mais ser semelhantes a Cristo, já não querem mais ter a sua identidade forjada pela palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo como comichão nos seus ouvidos, de forma que ele já não quer mais aprender a palavra, já não quer mais sentar num banco de uma igreja para ouvir a palavra sendo pregada, sendo ensinada, né? Prova disso são os nossos cultos de ensinamento, os nossos cultos de escola bíblica dominical, onde as pessoas não dão a devida importância para o estudo da palavra. Então, cada dia que passa, as pessoas estão se tornando individualistas, cada dia que passa, as pessoas estão se tornando indiferentes, cada dia que passa, as pessoas estão mais distantes da palavra, e isso faz com que as pessoas verdadeiramente não tenham a sua identidade como a identidade de um verdadeiro cristão, daquele que se assemelha a Cristo. Esdras, aqui, o personagem central da lição, ele estava ciente que para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário iniciar pelo ensinamento da lei do Senhor, né? Sem o ensinamento da lei não haveria, primeiro, né, a identidade espiritual e nem a identidade moral. Esdras, que era um escriba, né, conhecedor da palavra, ele sabia muito bem disso, que ao sair de uma nação, ao ser liberado por ordem real para sair de uma terra estranha, de uma terra a qual não pertencia a eles, terra com identidades diferentes, terra com costumes diferentes, com culturas diferentes, e agora com autorização, primeiramente da parte de Deus e depois com a ordem real, o povo sai daquela terra, vai para a sua terra, mas o povo precisava ser instruído, o povo precisava da lei, o povo precisava de alguém que se preocupava em trazer um ensinamento saudável, um ensinamento que pudesse trazer identidade espiritual e identidade moral. Com isso nós entendemos e podemos afirmar que a palavra de Deus é esse elemento central. Sem a palavra de Deus não há avivamento, sem a palavra de Deus não há crescimento, sem a palavra de Deus não há desenvolvimento do caráter cristão. E é isso que eu e você, como alunos da escola bíblica dominical, como amantes da palavra de Deus, precisamos entender. Esdras tinha essa convicção, tinha esse conhecimento de que era necessário trazer a palavra ao povo para que o povo pudesse, né, a partir da palavra de Deus e através desse elemento central, ser gerado, ser forjado o caráter, ser forjada a identidade daquele povo, para que de fato pudesse ali, nos termos de Israel, haver o crescimento e desenvolvimento da identidade daquele povo, do caráter daquele povo. Esdras tinha conhecimento disso e eu e você precisamos ter conhecimento disso. Sem palavra não há avivamento, sem palavra não há crescimento, não há desenvolvimento do caráter cristão. O que se vê por aí, né, de movimentos, de metodologias baratas, de metodologias díspares da palavra de Deus, são coisas que nós precisamos arrancar, nós precisamos rejeitar, porque são movimentos que não têm a centralidade na palavra de Deus. E se o movimento não tem a centralidade na palavra de Deus, ele deve ser rejeitado, né? Sem medo de errar, porque algo, seja um movimento, seja uma denominação, seja um ensinamento, precisa ter como base a palavra de Deus. E Esdras tinha pleno conhecimento disso. Então, é preciso dizer que o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição.
A lição de número 11 vai trazer para mim, para você, né, o valor que o ensino da palavra de Deus deve ter um peso muito grande na minha vida, na sua vida, né? E isso nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Então nós vamos ver como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então observe, o próprio Deus preocupado, né, toca no coração de um rei, e o rei, ao ver o destaque de um daqueles homens, né, chamado Esdras, homem de pleno conhecimento, né, envia este homem, né, a Jerusalém para que pudesse verificar a real situação espiritual daquele povo e assim está trazendo a lei para aquele povo. Nós estamos falando aqui já no tópico 1, né, que Artaxerxes envia Esdras. Nós estamos falando de um povo que estava agora sob o domínio dos persas. Observe você que no decorrer das lições passadas nós vemos ali que o povo de Israel estava sob domínio babilônico, mas posteriormente com a invasão da Pérsia à Babilônia e ali com o domínio dos persas sobre os babilônios, nós vemos ali que o povo de Israel automaticamente passou ao domínio dos persas. Só que os persas, né, era um reino mais brando do que o reino babilônico. E com isso nós vemos ali que grande parte das conquistas do povo de Israel se deve a esse reino. Claro, né? Se deve primeiramente à vontade soberana de Deus, que é esse fio condutor que conduz todas as coisas, que traz ali para o povo de Israel a sua vontade soberana, mas Deus toca no coração desse rei para que esse rei pudesse liberar aquele povo para retornar à sua pátria. Mas ao retornar à sua pátria, o povo precisava do essencial, o povo precisava do primordial. E isso nos faz entender que não basta nós estarmos em uma localidade, não basta estarmos em uma denominação, não basta estarmos em um templo. Nós precisamos do primordial, nós precisamos do essencial, que é a palavra de Deus. Esdras tinha pleno conhecimento disso. Por isso, ele foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Por que isso aconteceu? Segundo relatos, segundo os estudiosos, o rei ficou deveras impressionado com o conhecimento de Esdras, né? Alguns estudiosos dão uma tradução de mestre para a palavra hebraica soper ou soper, que significa escriba. Então, lá na referência de Esdras, no capítulo 7, o versículo 6, o versículo 11, versículo 12 e versículo 21, nós vamos ver algumas traduções, né, que ali vai estar a palavra escriba, mas na tradução, alguns estudiosos preferiram traduzir, né, para mestre. Então nós vamos ver ele sendo chamado de mestre por quatro vezes pelo cronista, pelo redator daquele livro, porque ele de fato era um homem qualificado, de fato ele era um que se chama em árabe um mahir, ou seja, um homem habilidoso, alguém que conhecia, versado nas escrituras, né? Alguém que de fato conhecia de capa a capa a Torá, de capa a capa a tradição judaica, de capa a capa os escritos e os profetas, né? Que era a junção de livros, que eu digo livros, mas eram pergaminhos, eram rolos, né? Mas de fato ele tinha essa habilidade, então ele era conhecido como um mestre. O rei ficou impressionado com esse conhecimento. O rei ficou impressionado como ele era habilidoso e versado nas escrituras. Então, pelo seu currículo e pela sua vida com Deus, ele foi enviado, né, por este rei. Se você for observar Esdras no capítulo 7, no versículo 14, nós vamos ver a real situação que o rei comissiona Esdras para que pudesse verificar a situação espiritual do povo de Israel, né? Por isso, o rei, ao enviar Esdras, ele não envia Esdras simplesmente sem nada, né? Abanando as mãos, não. Ele envia Esdras com um decreto real, né? Por que esse decreto real? Qual era a garantia desse decreto real?
Ao ter esse decreto real, nós temos aqui que o reinado persa estava dando a garantia de crescimento do novo Israel. E esse decreto era uma espécie de instrumento para calar a boca dos opositores. Nós vamos ver na história, né, do livro de Neemias, que se levantaram vários opositores. Nós vemos Sambalate, nós vemos Tobias, né, Gesem. Então nós vamos ver vários homens que se levantaram, samaritanos se levantaram contra o povo de Israel, né? Então o rei persa, ele traz aquele decreto, ele entrega uma cópia do decreto real para Esdras, para que na jornada de Esdras ele pudesse ir tranquilamente, ele pudesse chegar naquele território, e se porventura alguém chegasse para reivindicar ou reclamar, ou de repente enviar um mensageiro ao rei persa reclamando da estadia de Esdras naquele lugar, do que Esdras estava a fazer naquele lugar, Esdras simplesmente deveria mostrar a cópia do decreto real, da autorização do rei persa. Então era um cala-boca, né? Um verdadeiro cala-boca a todos os opositores que porventura se levantassem e que encontrassem em Jerusalém. Então, o que essa carta ela declarava? A carta, na verdade, ela declarava, né, a ideia do rei quanto a todas as questões da viagem. Tudo que dizia respeito à viagem, a carta estava declarando. Mas não somente isso, mas também ao trabalho que Esdras desenvolveria ali nos termos de Israel. Essa carta, esse decreto, né, ele funcionava como uma verdadeira carta de apresentação. Então, o rei, preocupado com isso, preocupado, né, com a viagem de Esdras a Jerusalém, lhe traz esse decreto real, lhe dá essa carta de apresentação, podemos assim dizer, para que pudesse falar para qualquer pessoa que fosse necessário, né, quais eram os intentos, né, do rei, o que passava ali no coração do rei concernente à viagem de Esdras, desde ali da sua caminhada na viagem até o que Esdras iria desenvolver ali em Jerusalém. Então Esdras, já no tópico 2 da nossa lição, que Esdras ensina a palavra ao povo, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. E ele não vai sozinho. Lá no capítulo 8, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele estava ali juntamente com alguns líderes, alguns homens sábios, né, que estavam ali juntamente com Esdras. E ele prefere ir sem escolta militar, a depender somente da provisão de Deus, a depender somente da proteção divina. Mas ele não fez isso com a força do seu braço. Ele fez isso jejuando e orando para que ele pudesse chegar em paz a Jerusalém e, ao chegar ali em Jerusalém, oferecer holocaustos ao Senhor. Isso nos traz, né, algo que nos ensina que a nossa dependência deve estar primeiramente em Deus, né? Nós devemos confiar no Senhor. A gente precisa dos nossos governantes, a gente precisa das leis estabelecidas, precisamos de tudo. Neemias, Esdras precisavam, tanto é que eles precisavam do decreto real para que aquele intento pudesse virar realidade. Mas a dependência maior, minha, sua, está em Deus. E Esdras sabia muito bem disso, tanto que nessa viagem ele preferiu depender da proteção de Deus. E Deus concedeu essa viagem tranquila, essa viagem na verdadeira paz. E Esdras chegou, né, em segurança a Jerusalém. E ao chegar ali em Jerusalém, ele oferece holocaustos ao Senhor. Isso nos traz também um outro ensino, que eu e você, no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos ser gratos ao Senhor, precisamos colocar na conta de Deus tudo aquilo que nos sucede de bom, tudo aquilo que nós somos, acontece de bom na nossa vida e que nós somos privilegiados por alcançar um favor divino. Precisamos aprender que a gratidão ela precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso currículo. Assim como Esdras fez, ofereceu holocaustos ao Senhor, a gente também precisa demonstrar sempre essa gratidão ao Senhor, porque Ele está de prontidão para nos abençoar, está sempre nos abençoando.
e nós precisamos ser isso, não fazer isso. Nós não podemos fazer como os ímpios fazem, né? Alcançam alguma coisa, são beneficiados, recebem a bênção, mas nem sequer agradecem a Deus por aquilo que eles conquistam, por aquilo que eles alcançam. Nós precisamos de fato ser gratos ao Senhor e ter essa mesma atitude de Esdras quando sai da Babilônia e chega a Jerusalém em segurança e ali oferece holocaustos ao Senhor. Ao chegar a Jerusalém, Esdras tem um encontro com Neemias e juntamente com Neemias eles se juntam, né? Em conjunto com Neemias, eles ali formam aquela aliança para que Esdras pudesse cumprir com a sua tarefa, cumprir com a sua missão. Observe que aqui não há disputa, observe que aqui não há um ciúme, né? Porque cada um conhecia o seu papel. Neemias sabia qual era o seu papel, sabia qual era a sua função e o seu ministério. Esdras, por sua vez, também compreendia isso. O que existe aqui é uma verdadeira comunhão, que faz com que a obra do Senhor venha avançar. Com isso, nós precisamos aprender que nós não podemos ser opositor da obra, nós precisamos juntamente uns com os outros nos unir, dar as mãos para que a obra do Senhor seja beneficiada, para que a obra do Senhor possa crescer, para que a obra do Senhor possa avançar. Então nós vemos aqui que quando Esdras chega a Jerusalém, ele é muito bem recebido por Neemias e ele sabe qual era o papel de Esdras e o ajuda nessa árdua missão de ensinar a palavra do Senhor. Árdua, mas prazerosa missão de ensinar a palavra de Deus ao povo. E quando no subtópico 3 do tópico 2 vai dizer que Esdras ensina a palavra ao povo, Esdras ele tem uma tríplice missão. Repito, tríplice missão, porque ao ensinar a palavra, primeiramente, Esdras precisava ser conhecedor da lei. Ninguém que vai ensinar jamais pode ensinar algo que não sabe, né? Para que eu possa ser um professor, para que eu possa ser um ensinador, eu preciso de fato ter conhecimento de caso, eu preciso de fato saber o que eu estou falando, eu preciso de fato ter conhecimento daquilo a qual vou falar, né? É a mesma coisa, um professor de medicina que vai dar aula, mas não sabe a matéria que ele vai dar, não domina a matéria, né? Então não está habilitado para aquilo, ele precisa estudar um pouco mais, precisa conhecer um pouco mais. Isso significa que a pessoa ela precisa ser humilde em reconhecer quando tem ou não tem domínio daquela matéria. Então nós vemos aqui que Esdras, nessa tríplice missão, primeiramente ele precisava conhecer a palavra, ele precisava conhecer a lei. Mas não somente conhecer, porque o conhecimento ele não pode ser o fim último, né? Na verdade, o conhecimento ele precisa estar atrelado à obediência, porque ao conhecer a palavra, ao conhecer a lei, eu preciso obedecer à lei, porque senão vai ser simplesmente uma letra morta na minha vida. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a lei, eu conheço a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eu conheço tudo sobre isso, eu sei muito sobre isso. Mas se de fato eu conheço, mas eu não obedeço aos preceitos divinos, está faltando alguma coisa. Então Esdras não bastava simplesmente conhecer. Por isso que eu disse que ele tinha uma tríplice missão. Ele precisava conhecer, mas ele precisava também ser obediente àqueles preceitos, obediente àquilo que ele havia conhecido. Ele precisava ser obediente à lei. Nós também, na nossa prática cristã, não basta nós dizermos que somos assembleianos, que nós temos 10 anos de crente, que nós temos 20 anos de crente, que a gente já fez um curso básico de teologia, que a gente já fez além do básico médio, ou que a gente fez o básico médio e agora nós já somos bacharéis em teologias.
em teologia, né? Que nós somos mestres, doutores, PhD. Não interessa. O interessante é que, se de fato conhecemos, de fato também precisamos obedecer a palavra, né? Porque aquele que não obedece é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vieram os rios, encheram-se os rios, vieram os ventos, a tempestade, e aquela casa foi levada, né, por aquelas águas, por aquele rio, por aquela tempestade. A nossa vida precisa ser coerente. A vida cristã precisa ser coerente. Se eu conheço, eu preciso obedecer, né? É por isso que a igreja, no seu contexto geral, ela está doente na atualidade, porque muitos que vivem no contexto evangélico estão simplesmente dizendo que conhecem, mas não querem ser obedientes. São jovens que estão, né, a se perder através da prostituição, através, né, do sexo fora do casamento. São pessoas que estão na igreja vivendo verdadeira mentira, né? A sua vida não é verdadeira. Ele dissimula, ele na verdade faz ali um personagem. E isso tudo, irmãos, precisa ser levado, confrontado com a palavra, porque a palavra desmascara, a palavra mostra de fato quem somos e quais são os nossos objetivos ao estar ali no meio do povo de Deus. Esdras tinha plena convicção que o povo precisava da palavra, porque sem palavra o povo se corrompe. A semelhança de Moisés, quando havia ido para o monte, o povo estava sem instrução, o povo estava ali sem a palavra, e alguém que precisava ser um ajudador de Moisés, na verdade, se tornou um inimigo ao levantar um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. Nós precisamos estar juntos, falando a mesma linguagem, ensinando a mesma palavra, né? Trazendo a comunhão para o povo. E é isso que de fato a palavra gera nos nossos corações. E é isso que de fato a palavra deve forjar na minha e na sua vida. Conhecer a palavra? Sim, precisamos. As nossas escolas bíblicas dominicais e os nossos cultos de ensinamento estão demonstrando que as pessoas não querem preservar e não querem valorizar a palavra de Deus. São pessoas que simplesmente querem viver a sua vida à sua maneira, ao bel prazer. E isso faz com que, né, isso deixa bem transparente qual é a real intenção das pessoas. Porque se nós, de fato, amamos a palavra, nós vamos ver no decorrer dessa lição que aquele que ama a palavra, ele de fato faz uso dessa palavra. Ele passa a conhecer, e não só conhecer, mas também passa a obedecer essa palavra. Então, nessa tríplice missão, Esdras não só conhecia, Esdras também era obediente à lei. Mas tinha uma terceira missão, porque eu posso conhecer, eu posso obedecer, mas eu posso negligenciar aquilo que Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, eu preciso ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso pegar essa missão e, de fato, anunciar essa palavra, né? Apesar de ser uma escola bíblica dominical, nós estamos anunciando a palavra, e essa palavra ela pode alcançar outras vidas, e isso nós precisamos ter bem claro na nossa mente. Nessa tríplice missão, Esdras poderia muito bem, ao conhecer e ser obediente, guardar aquilo para si, mas ele vai além e cumpre com o ministério que estava proposto a ele, que era de anunciar a palavra ao povo. Talvez você está olhando assim, mas essa é uma função só do pastor, essa é uma função só do professor da escola bíblica dominical. Não, essa função, esse imperativo, o ide de Jesus, é geral, é para todo aquele que professa a Cristo como Salvador.
Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Meu irmão, minha irmã, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá. Esse dia eu estava ouvindo uma irmã dizendo que aproveita as oportunidades, está ali no trabalho, chega uma pessoa ali no balcão que ela está atendendo, de repente a pessoa fala alguma coisa ali de Deus, ela aproveita a oportunidade e fala de Jesus para aquela pessoa. É isso que nós precisamos. Ao invés de você se calar, quando a oportunidade surgir, seja a boca de Deus, anuncie a palavra. Você conhece a palavra, você obedece a palavra, mas não negligencia o seu ministério de anunciador das boas novas. Faça como Esdras. Ele conheceu, ele obedeceu, mas ele também foi ali ensinar a palavra, promover a lei entre o povo. E ali, segundo a palavra de Deus, houve ali santa convocação. Se eu não me engano, na festa dos tabernáculos, o povo se ajuntou para ouvir a lei e a lei foi explanada. Segundo os estudiosos, foi uma grande conferência de ensino de aproximadamente 30 mil pessoas que estavam ali desde a hora em que o sol deu a luz até o meio-dia, ou seja, 6 horas. E eles estavam sentados em banquinhos, eles estavam assentados como nós ficamos assentados lá no templo, ou como em outros lugares onde tem um banquinho acolchoado. Não, eles estavam de pé, da alva até o meio-dia, 6 horas, ouvindo a palavra de Deus que estava sendo ensinada. Eu fico triste ao saber, ao observar que muitas pessoas vão para o templo e já ficam agoniadas quando o culto, de repente passam 5, 10 minutos, as pessoas já ficam olhando no relógio, né? As pessoas ficam agoniadas ao ir para um culto de ensinamento e não tem paciência para ouvir a palavra, né? E isso é triste, porque isso revela que a palavra do Senhor está sendo negligenciada, está sendo deixada de lado, né? E isso nós precisamos ter clara ciência da importância que a palavra de Deus deve ter na minha vida, na sua vida. E Esdras foi este porta-voz de Deus. E ao anunciar a palavra, o povo estava ali muito atento à palavra. O povo estava ali sedento pela palavra. E, irmãos, o povo também nos dias atuais está sedento. Nós não podemos negligenciar essa missão. Seja a boca de Deus lá no seu trabalho, seja a boca de Deus na sua escola, seja a boca de Deus no meio da sua família, seja a boca de Deus onde o Senhor te inserir e ali você cumpra com esse ministério, cumpra com essa missão. Segundo a lição, o ensino de Esdras foi maravilhoso. O povo ficou emocionado com o que ouvia, eles estavam ali ouvindo. E interessante que o que aconteceu, o povo começou a chorar, a gemer e por fim se lamentar. Foi até necessário que Esdras pudesse chamar a atenção do povo, dizendo para o povo que aquele momento, aquela ocasião era uma ocasião de alegria, não era uma ocasião de lamentação, era uma festa que ele estava ali, um dia santificado ao Senhor, uma ocasião festiva e não um dia de lamentação. E aí a gente passa a observar que a desolação aqui ela tinha sido revertida. Então havia muitas razões para os judeus eles gritarem de alegria, eles saltitarem de alegria. E aí vem aquele versículo, né, que é muito conhecido no meio evangélico, né, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Havia momentos de lamentação no meio do povo de Israel, sim, mas o momento ali requeria deles alegria. Eles precisavam saltitar de alegria, por quê? Porque eles estavam na terra deles, eles estavam ali tendo o templo ali reconstruído, os muros da cidade em reconstrução, né? Nós vemos agora que o povo precisava olhar aquilo ali, levantar as mãos para os céus e agradecer ao Senhor. E o que trouxe esse despertamento para o povo? E o que trouxe esse chorar, esse gemer, essa lamentação no povo? Foi ouvir. Porque a palavra de Deus é assim, né? A fé, como que ela vem? Ela vem por uma tradição familiar. A fé, como ela vem? Ela vem através
de imitar o povo, não. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É por isso que nessa tríplice missão, nenhum desses itens pode ser negligenciado. Eu preciso de fato conhecer a lei, eu preciso de fato obedecer a lei e eu preciso também cumprir com essa missão de promover a lei entre o povo, de ensinar a lei para o povo, de ensinar a palavra, de anunciar a palavra de Deus às vidas que estão sedentas. Então observe, Esdras, consciente disso, trouxe a palavra para o povo. E qual foi o resultado? Foi a eloquência de Esdras que fez com que aquele povo ficasse ali ouvindo e começasse a chorar? Foi a sabedoria de Esdras que fez isso? Sem Esdras aquela obra não aconteceria? Não, irmãos. O personagem central aqui não é Esdras, o personagem central é a palavra. A palavra é capaz de gerar mudança na vida do ser humano. A palavra é capaz de trazer mudança de pensamento, mudança de propósito e mudança de atitude. É a palavra que é capaz de realizar isso na vida do ser humano. Não sou eu como pastor, não é o obreiro A, obreiro B, líder A, líder B. Quem faz isso é a palavra. A palavra é essa que gera mudança. É por isso que uma igreja que despreza a palavra é uma igreja que morre. É por isso que um crente que despreza a palavra é um crente que tem grande tendência de passar os dias e se tornar um crente carnal, né? Porque quando nós ouvimos a palavra, nós repensamos as nossas atitudes, nós pensamos muito antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, antes de querer tirar satisfação com quem quer que seja. Nós paramos, meditamos e refletimos ali, porque a palavra ela é capaz de ser esse balizador, ela é capaz de gerar em nós, de forjar o nosso caráter e fazer com que as nossas posturas sejam diferentes. É por intermédio da palavra que nós recebemos o fruto do Espírito, né? Ora-se por muita coisa nos dias atuais, ora-se pedindo a Deus casa, carro, emprego bom, salário bom, mas não se ora mais pedindo fruto do Espírito, não se ora mais para que a palavra venha forjar o caráter, né? Para que nós tenhamos de fato um povo saudável, um povo que ama a palavra, um povo que valoriza os melhores cultos da igreja, que são os cultos de ensinamento. Irmão, chegou a hora de despertarmos, né? Talvez o que estamos vivendo é um despertar, um puxar de orelha de Deus a nossas vidas, para que a gente possa de fato valorizar o que precisa ser valorizado, para que possamos de fato ouvir a palavra com atenção, para que aquela palavra venha descer, né, ao nosso coração e forjar o nosso caráter e fazer com que muitas coisas sejam modificadas de dentro para fora e que o nosso exterior venha de fato transparecer, possa de fato, né, mostrar o que de fato existe em nosso interior. Então a Bíblia, né, o ensinamento de Esdras foi maravilhoso e o povo agora ficou alegre, né? Porque Deus havia de fato mudado a história, mudado, né, o cativeiro daquele povo. E no terceiro tópico diz que a palavra de Deus ela deve ser ensinada. Nós não podemos negar isso, nós não podemos omitir isso, né? Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos, né? Deuteronômio, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 31, do versículo 9 ao 12, vai falar aqui a respeito dessa lei que devia ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Aí você fala assim, mas pastor, de 7 em 7 anos... Olha, observe que além da leitura da lei de Moisés, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que se fazia a cada sábado, e aí você vai ver na referência bíblica lá em Atos capítulo 15, versículo 21, né? Os escritos e os profetas deviam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. O que estava acontecendo ali, que Esdras trouxe aquela palavra, foi uma santa convocação, né?
Aquele dia foi santificado ao Senhor para que aquela palavra pudesse ser anunciada. E aqui, Deuteronômio capítulo 31, do versículo 9 ao 12 diz: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que até os estrangeiros que estavam ali, os visitantes na casa ali das pessoas, deveriam também ir para ouvir a palavra. Nós vivemos dias onde um visitante, um parente que vai na nossa casa nos impede de ir para a casa de Deus ouvir a palavra, né? Eu não estou falando isso como como regra, às vezes são exceções que acontecem, né? E aí a gente acaba sendo impedido de estar na casa do Senhor por conta disso, né? De repente deveria ser a nossa posição: vamos lá, hoje tem um excelente ensino, vamos participar. Depois deste ensino nós vamos fazer aqui um churrasco, vamos queimar uma carninha, ou vamos participar aqui de uma reunião familiar. Então a gente aprende isso, né? Todos os estrangeiros precisavam ouvir a palavra. E o que me chama a atenção aqui, que a Bíblia está dizendo, para que eles ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Ou seja, o temor ao Senhor é aprendido. Como que eu vou aprender se ninguém anuncia a palavra, né? Como que eu vou aprender se ninguém anuncia a palavra? Como que eu vou aprender se eu não vou para a escola bíblica dominical? Como eu vou aprender se eu não vou para culto de ensinamento? Como eu vou aprender se eu não medito nas escrituras dentro da minha casa? A Bíblia parece ser mais uma relíquia jogada na estante, onde já está dando poeira e teia de aranha. Como que eu vou aprender se eu não valorizo a palavra de Deus na minha vida? Então nós vamos observar, irmão, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso conhecimento foi escrito. A palavra de Deus tem o seu lugar na nossa vida. Ela é valiosa, ela é preciosa, ela precisa ocupar o trono central da nossa vida, a fim de que todas as nossas demandas possam ser geridas por ela, possam ser guiadas por ela, né? Seja a vida matrimonial, seja a vida profissional, seja a vida, né, enquanto cristão. Em toda nossa maneira de viver, a palavra de Deus, ela tem o seu lugar. E não somente isso, Jesus ordenou o ensino da palavra de Deus. Lá na grande comissão, Jesus ordenou seus discípulos a ensinarem a todas as nações, a guardarem tudo o que lhes tinha sido mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enstes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estamos vivendo este tempo, irmãos,
As pessoas não querem ouvir a palavra, as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, porque ela funciona como comichão nos ouvidos, e aí é mais fácil eu amontoar doutor após mim, eu escolher pessoas. Mas olha, lá na igreja Cuspe Milagroso de Jesus, tem um pastor lá que o camarada é 10, ele faz milagres, ele cospe fogo e é para lá que eu vou. Mas lá na Puleiro dos Anjos, aquela lá que tem líderes fantásticos, né? E é para lá que eu vou. Vou ficar aqui ouvindo que eu preciso aprender a palavra na escola dominical. Lá não tem essa cobrança. Porque eu tenho que ficar ouvindo um pastor chato falando que o jovem não pode ter uma vida sexual antes do casamento. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, isso não me atrapalha, só me traz prazer, né? Então eu vou para aquele lugar, porque lá ninguém me cobra isso, né? Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que é lhe ensinado porque cabe, né? Recai sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade de anunciar a palavra como ela é. Não adianta eu ficar passando a mão na cabeça dizendo, não, é isso mesmo, você pode viver assim, né? Dissolutamente, pode viver como um filho pródigo, né? De qualquer maneira, meu irmão, eu vou estar te conduzindo cegamente para o inferno, para um caminho de morte. Mas é necessário fazer como o apóstolo Paulo disse, pregues a palavra, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não podem ser repreendidas, não podem ser exortadas. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem que ficar pisando em casca de ovos, né? Porque senão o irmão racha, o irmão quebra. Nós precisamos pregar a palavra como ela é, irmãos. Nós precisamos anunciar a palavra da maneira a qual nós somos chamados para pregar, porque nós já estamos vivendo este tempo onde as pessoas já não querem sofrer essa doutrina, estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai corroborar isso, ele vai fortalecer isso. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros, irmãos. É por isso que você está numa escola bíblica dominical, que você precisa conhecer, no conhecimento, na graça sim, mas também no conhecimento, para que você possa, no decorrer da sua vida cristã, aprender a palavra, conhecer a palavra, para que você também possa ser um ensinador, pessoas que são homens fiéis, leais, né, idôneas. Nós estamos carentes, irmão, nesses últimos dias disso, de pessoas leais, de pessoas fiéis. Precisamos, né, fazer jus a isso, ser leais à palavra, ser leais uns aos outros, para que a palavra do Senhor possa prosperar e para que a unidade, a união, ela possa ser mantida no meio do povo de Deus. Não somente isso, mas Romanos, no capítulo 12, no versículo 7, você pode abrir aí, Romanos, capítulo 12, no versículo 7, vai dizer o seguinte, Romanos, capítulo 12, versículo 7, abra aí a sua Bíblia, Romanos 12, 7, diz assim, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu preciso me dedicar, meu irmão. Você compra lá, professora, professor, você compra os seus bens, você compra o seu carro, você compra a sua maquiagem, você compra a sua roupa, o seu calçado, se dedique em ter uma coleção de calçados, mas sequer tem uma biblioteca na sua casa, sequer você se preocupa em ter um livro para que você possa consultar, em ter uma Bíblia, né? Seja ela de aplicação pessoal, seja ela de estudo pentecostal, seja ela, né, King James, né, seja ela qual que for, mas que vai lhe ser suficiente para que você possa estudar a palavra de fato, ser curioso para aprender a palavra como ela é. A Bíblia diz que se o seu ministério é ensinar, que haja dedicação.
dedicação. O que é dedicação? Quando você se dedica a criar o seu filho, né, desde a tenridade, para que ele possa chegar já numa fase de autonomia, isso se chama dedicação. Você dá o leite materno. Ao passar essa fase, você dá a papinha, você dá o alimento, você coloca a roupinha nele, troca a fralda, isso é dedicação. Então, na vida cristã, no ministério de ensinamento, de ensinador cristão também é o mesmo. Eu preciso me dedicar, eu preciso me esmerar por ter essa dedicação. Então, o apóstolo Paulo sabia disso, Jesus sabia disso, Esdras sabia disso, de forma que nós precisamos ter isso na nossa vida como uma regra. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela deve ser ensinada. Mas, pastor, ao fazer isso, quais são os resultados que este ensinamento pode trazer para a minha vida? É o tópico 4 da lição. Este ensinamento, ele vai gerar temor. Nós estamos vivendo um dia onde as pessoas não têm mais temor de Deus, irmãos. Não tem, não querem ter. Quando eu digo isso, eu falo de uma forma geral, tá, irmãos? Eu não estou apontando A, B, C, não. De uma forma geral. Mas por que está faltando o temor de Deus, pastor Samuel? É um jovem que está vivendo a vida sexualmente ativa e está cantando no conjunto, e está pregando, e está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Isso é porque falta temor, e se falta temor, falta palavra, né? Porque pelo temor a Deus, o crente, ele se aparta do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Pelo temor a Deus, o crente se desvia do mal. Pelo temor a Deus, o crente aborrece o mau caminho. E como resultado, irmão, do ensino da lei, nos dias de Esdras, sabe o que aconteceu? O povo confessou o seu pecado, o povo se apartou dos deuses falsos, o povo adorou ao Senhor, né? E fez um concerto com Deus. Quando falta palavra, falta temor. E se falta temor, há pecado no arraial. E se há pecado no arraial, não há manifestação divina, não há batismo com o Espírito Santo, não há cura, não há manifestação de Deus. O que é preciso, pastor? É preciso palavra para que possa ser gerado temor. Mas, pastor, a igreja ensina. Então o que falta? Falta participação, falta que as pessoas venham entender a real importância da palavra de Deus, para que de fato elas possam ouvir a palavra. Elege-se muitos gurus e youtubers da vida, irmão, mas valorize a sua igreja, valorize o ensinamento que a sua igreja fornece. Para, irmãos, de ficar terceirizando o ensinamento e vá aprender a palavra como ela é. Vai aprender a palavra no meio do seu arraial. Caso contrário, irmão, o que você está fazendo neste arraial se você não valoriza esse arraial? Se você não valoriza o ensinamento que lhe é transmitido nesse arraial? Então, é importante nós despertarmos para isso. Que essa pandemia sirva como um puxão de orelha para nós valorizarmos. Porque onde há palavra, o povo confessa os seus pecados. O povo começa a confessar os seus pecados e dizer realmente, né, fazer um concerto realmente com o Senhor. Então, o ensinamento da palavra, ele gera temor no coração do povo. O ensinamento da palavra vai implantar normas e princípios espirituais na vida do crente. E essas normas e princípios, irmãos, dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito Santo, passa a andar nos estatutos de Deus. E quais são as manifestações dessa nova vida? O que nós podemos enxergar na vida daquele que o ensinamento da palavra implantou normas e princípios na vida dele? Nós vamos ver honestidade na vida dessa pessoa, nós vamos ver transparência na vida da pessoa, nós vamos ver que essa pessoa não vive com mentira, nós vamos ver que essa pessoa não dá falso testemunho contra o seu próximo, nós vamos ver que esta nova vida, as pessoas não ficam às ocultas denegrindo a vida dos outros. Nós vamos ver pureza, nós vamos ver, pessoas que furtavam não furtam mais, que roubavam não roubam mais, que prostituía não prostituem mais, que fornicava não fornicam mais, que adulterava não adulteram mais. Mas como que isso acontece?
por um regimento interno de igreja, não. Isso acontece por livre e espontânea vontade de cada pessoa, porque a palavra ela vai gerando esse efeito no coração da pessoa. A pessoa fica incomodada em andar daquele jeito, a pessoa fica incomodada em falar daquele jeito, a pessoa fica incomodada pela vida de mentira que levava, a pessoa fica incomodada pela vida de dissimulação que vivia, a pessoa fica incomodada da fofoca, do mexeriqueiro que era. A pessoa fica incomodada porque quem é que incomoda? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Pastor Samuel? Não. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele só habita em casa limpa. O Espírito Santo ele vem ali quando nós verdadeiramente permitimos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus vai gerando, vai fazendo uma mudança. É como se fosse alguém, vamos pegar essa experiência do Covid, que pega essa infecção e ali precisa de um elixir, precisa de um medicamento que vai entrar na vida dela e vai gerar aquele efeito restaurador. Vai colocando ali nos seus devidos lugares as taxas, né? Aquele exame de sangue que estava totalmente modificado passa agora para uma nova configuração. Se existia febre, não tem mais febre. Se o paladar não existia, passa a ter agora o paladar. Se ele já não tinha olfato, o olfato passa a voltar. Aquela pessoa estava com diarreia, já não tem mais diarreia. Uma mudança foi gerada na vida daquela pessoa por algo que entrou dentro do seu organismo e que foi gerando aquele efeito, né? Foi gerando aquela mudança, né? Então, assim também é minha vida e a sua vida, meu irmão. A palavra de Deus é esse elixir, é esse medicamento, é essa vacina que entra. Mas isso só vai acontecer se eu permitir, se eu fizer uso desse medicamento, se eu permitir que esse medicamento venha entrar na minha vida. Assim também a palavra, se você continuar distante dessa palavra, se você continuar afastado dessa palavra, essa palavra não vai fazer isso na sua vida e vai continuar o mesmo mentiroso de sempre, o mesmo fornicador de sempre, o mesmo adúltero de sempre, o mesmo mexeriqueiro de sempre, o mesmo fofoqueiro de sempre. Se eu não permitir que essa palavra entre em minha vida, não vai gerar mudança. As normas e os princípios espirituais, eles só serão implantados se de fato o ensinamento da palavra fizer parte da minha vida. Muitas famílias estão amargando, estão chorando, porque não fizeram caso da palavra, não foram verdadeiros sacerdotes, sacerdotisas dentro do seu lar para ensinar os seus filhos, não fizeram caso com que os seus filhos verdadeiramente tivessem o ensinamento da palavra na vida delas, não fizeram caso com que a sua família ficasse em torno da palavra, nunca valorizaram a escola dominical, nunca valorizaram o culto de ensinamento, nunca valorizaram o culto familiar dentro da casa, a leitura da palavra, o ensinamento da palavra dentro da casa para os filhos, e estão chorando amargamente. É hora, irmão, de despertarmos enquanto a vida, a esperança. Faça da sua casa um altar, faça da sua casa um templo, faça da sua casa um espelho, para que todos os componentes da sua família possam ver que ali existe ensinamento, que ali existe palavra, para que ao sair da casa, assentado, deitado, levantando, eles possam fazer como o povo de Israel. Por que que um filho judeu, ele não esquecia da palavra? Porque o pai, ele fazia questão de ensinar o seu filho desde os 3 anos de idade. Ali, depois dele ser desmamado, o pai ensinava o ofício e o pai ensinava ali a Torá, a lei, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao sair de casa, ao retornar de casa. O credo judaico era ouvido, o credo judaico era reverberado, né, àquelas crianças, e eles estavam ouvindo ali: Yahvé é o único Deus, é o único que deve ser adorado, e começava a ensinar aqueles princípios. E quando chegava aos 12 anos, foi levado Daniel
Misael, Ananias e Azarias foram levados para o cativeiro babilônico. Lá tiveram o nome mudado para tentar forjar a mudança do caráter, da identidade dele. Lá eles viveram numa cultura diferente. Lá eles viveram em terra estranha. Mas eles não abandonaram. Porque alguém não abandonou o ensinamento dentro de casa. Porque alguém não permitiu com que outras coisas tomassem o lugar do ensinamento dentro de casa. Irmãos, hoje em dia tem muitas coisas que estão tomando ensinamento dentro das nossas casas. É momento de despertarmos, porque o ensinamento da palavra dá conhecimento e o conhecimento consolida a força. Pelo conhecimento nós podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens, incluindo seu filho, a sua filha, os componentes da sua família, porque pelo conhecimento nós podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus, irmão, não é resultado da nossa força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Então, que essa lição fique guardada no seu coração, que de fato nós sejamos a diferença dentro da nossa casa e que no meio do arraial nós possamos valorizar também o ensinamento que lhe é ofertado, que lhe é oferecido. Que essa aula da Escola Bíblica Dominical venha ficar gravada no meu e no seu coração e que nós possamos valorizar mais a palavra de Deus a partir do nosso lar, dentro do tempo, no nosso dia a dia, e que possamos colher os resultados do ensinamento da palavra na vida dos nossos filhos, possamos colher o resultado do ensinamento da palavra na nossa família, onde quer que vamos, nós possamos ver o Senhor trazendo resultados claros e vívidos para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que tenhamos um excelente domingo e logo mais às 19h30 um culto maravilhoso. Você que pode ir para o culto presencial e você que não pode, que estará assistindo o culto online. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela essa escola bíblica dominical, este ensinamento, Senhor, meu Pai, concernente à palavra do Senhor. Que possamos amar a sua palavra, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Abençoa, Senhor, o teu filho, a tua filha. Abençoa esta família, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre ele, seja sobre ela e que possamos nos despertar para termos o ensinamento da palavra pleno e constante dentro das nossas casas. Nós oramos, Senhor, pedimos a tua bênção e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.